Olá, tudo bem? Vamos avançar então na nossa aula, nosso curso, sobre o novo convertido. Nós já falamos uma introdução sobre a vida cristã, passamos alguns tópicos e agora, nesse módulo, nós estamos falando sobre as doutrinas fundamentais, na aula passada, nós comentamos sobre a doutrina da salvação e hoje nós vamos falar da doutrina da criação, uma das doutrinas fundamentais para nós. Então vamos lá. A doutrina da criação. O Deus Criador, Gênese e a criação do mundo. E você pode pensar, mas o que isso tem a ver com a gente e por que isso é uma doutrina fundamental? Então vamos lá. A doutrina da criação é fundamental para a fé cristã, pois revela a origem do universo e o papel de Deus como Criador. Em Gênesis 1 e 2, vemos um relato detalhado da criação do mundo, onde Deus cria todas as coisas visíveis e invisíveis, por meio de sua palavra. O texto nos mostra que Deus é soberano, poderoso e pessoal, criando um mundo intencional e com propósito. No contexto histórico, a crença em um Deus criador separava Israel das nações ao redor, que adoravam uma multiplicidade de deuses. A história da criação, como contada em Gênesis, contrasta com os mitos de criação de culturas antigas, como os babilônicos e egípcios, ao enfatizar que o mundo não surgiu do caos ou de batalhas entre deuses, mas de um ato deliberado e ordenado por Deus. Aí nós vamos ter algumas referências aqui. No Enuma Elish, que é um antigo mito da criação babilônico, o universo surge de uma batalha entre deuses. Em contraste, Gênesis apresenta um Deus que cria por meio de sua palavra, com ordem e propósito. Arqueologicamente, achados como as tábuas de Ebra mostram que povos antigos tinham uma cosmovisão centrada em vários deuses, mas Israel se destacava por sua crença monoteísta. Então, qual que é a importância disso aqui? Que é o seguinte: se eu entendo diferente do que o relato traz sobre a criação, a doutrina da salvação não faz nenhum sentido para mim, né? Eu só entendo que Jesus teve que morrer pelos nossos pecados, porque um homem foi criado, um homem ou mulher, foram criados no passado e que através desse casal, o pecado entrou no mundo. Através do pecado entrar no mundo, pela desobediência desse casal, Jesus teve que morrer pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos novamente ter acesso à presença de Deus. Se eu entendo que o mundo ele não foi criado por Deus, então esse pensamento base do pecado original não faz sentido. Se o pecado original não faz sentido, não tem por que eu ser cristão. Aqui eu falei com você sobre a Enuma Elish, é um dos relatos que nós temos sobre a criação. A história, a arqueologia, já tem descoberto várias histórias muito mais antigas do que a Bíblia, contando uma criação. E interessante é que em todos os relatos eles falam de vários deuses, mas sempre o ponto em comum, sempre o ponto que, ou melhor dizendo, sempre quando você olha a narração, alguns pontos são parecidos com a criação do mundo. Então, por exemplo, um homem que morava em um lugar especial, né? Você vai ver isso lá no caso do épico do Gilgamesh, a história de um dilúvio que veio para destruir todas as coisas, e aí um homem ele é separado para poder, através dali, não morrer no dilúvio, criar uma arca, né? Então, o que você percebe é que a história da criação ela foi sendo recontada. Porém, como ela foi sendo recontada, cada povo eles tinha a mania de contar da sua forma para beneficiar a sua cidade, a sua região, a sua localidade, né? Que é o que acontece hoje. E a Bíblia veio como que para organizar, para contar a história verdadeira daquilo que
realmente aconteceu, tá? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. A queda, como o pecado entrou no mundo. Então vamos lá. Após a criação do mundo, em Gênesis 3 relata a queda da humanidade. Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, introduzem o pecado e a morte no mundo. Essa queda corrompe a perfeição da criação e separa o ser humano de Deus. Então, é o que eu falei com vocês. Essa fase da queda, ela só é plausível se eu entendo Deus como um Deus criador, né? E se eu entendo Deus como um Deus criador, eu vou entender isso aqui, tudo vai fazer sentido. Teologicamente, a queda representa um momento em que a harmonia original entre Deus e a humanidade e a criação foi quebrada. A maldição que surgiu, que seguiu, melhor dizendo, a queda, afetou não apenas a humanidade, mas toda a criação que desde então geme e sofre. Está lá em Romanos 8:22, né? Então Deus cria o mundo, o diabo vem para poder tentar distorcer aquilo que Deus faz e convence o primeiro casal a pecar. O primeiro casal, então, ele vai pecar, ele vai desobedecer a Deus, o pecado vai entrar no mundo. Quando o pecado entra no mundo, toda aquela criação de Deus, tudo aquilo que Deus criou, vai ser afetado, né? Não somente o homem fisicamente, mas toda a natureza, ela vai ser afetada agora pela ação do mundo. E você vê isso até hoje, né? A consequência disso é os vários esforços que está tendo aí contra a poluição, contra essas coisas que tem atingido aí. Então, apesar da queda, a promessa de redenção já começa a ser vislumbrada em Gênesis 3,15, onde Deus promete que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, apontando para a vinda de Cristo. Vemos isso na lição passada, sobre salvação, né? Então, o pecado ele entra e agora ele destrói, corrompe toda a criação. E Deus promete que só através da morte do seu filho é que esse pecado poderia ser expiado, que é o que vai acontecer. Já aconteceu em parte, Jesus morreu, você aceita Jesus, você tem a oportunidade de ter o perdão dos seus pecados, mas a natureza ainda sofre isso. Mas quando Jesus voltar, a palavra diz que vai ter um tempo que vai ser nova todas as coisas. Então, nesse momento, a criação vai ser redimida também de todo esse mal que está acontecendo. Próximo ponto aqui, o papel do ser humano na criação, o mandato cultural. Então, um aspecto importante da doutrina da criação é o mandato cultural dado por Deus ao homem e à mulher em Gênesis 1:28. Deus ordena que eles sejam fecundos e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra e dominem sobre todos os seres vivos. Isso estabelece o papel da mordomia que o ser humano deve exercer sobre a criação. Então, aqui, falando sobre a doutrina da criação, eu já entendi a importância da doutrina da criação, vamos entender agora o que Deus fez. Deus cria o mundo, cria todas as coisas, e ele nos coloca aqui como seres inteligentes para ser mordomos de Deus sobre aquilo que ele está nos dando. É como se Deus fizesse uma casa e nos desse para morar, né? É como se seu filho vai casar, você vai dar um presente para ele. Então, como presente, você dá uma casa já pronta para ele. O que você espera que esse filho faça? Você espera que ele venha cuidar dessa casa, não é isso? Que a casa já é dele, a casa foi dada para ele, agora ele precisa cuidar daquilo que você deu para que aquilo não venha se deteriorar. Então, da mesma forma, foi Deus conosco. Deus, ele cria a terra, ele cria todas as coisas, desde vegetação, animais, natureza, né, de uma forma geral, e nos coloca como mordomos. O que é isso?
Deus deu a natureza, Deus deu o mundo para que nós pudéssemos cuidar. E nós não somos os mais fortes, tem animais que têm muito mais força que a gente, nós não somos os que enxergam melhor, tem animal que enxerga muito melhor do que nós não somos melhores em muitas coisas. Os maiores, tem animais que são maiores do que nós, mas nós somos os mais inteligentes, né? O nosso destaque é a nossa inteligência. É aquilo que Deus deu para deliberar sobre as coisas que Deus não deu para os outros componentes aqui, mostrando que está sobre nós a tarefa de quê? De cuidar, de administrar dessa terra, dessa natureza, disso que Deus deu para nós. Então é interessante mencionar isso aqui, por quê? Porque quando você pratica a natureza, o cuidar da natureza, automaticamente você está cumprindo uma vontade de Deus, né? Você está sendo mais próximo do que Deus deseja de você como cristão quando você cuida da natureza que Deus deu. Então, se você preocupa com a preservação da árvore, da mata, se você preocupa com poluentes que você está soltando demais, se você preocupa com todas essas coisas relacionadas para manter o mundo melhor, tanto para você quanto no futuro, isso nos faz mais próximos de Deus como cristãos. Por quê? Porque é nosso papel ser o quê? Mordomos daquilo que Deus deu. Olha isso, vamos ver se lê esse versículo total. Aqui eu coloquei parte, mas vamos ver ele. Gênesis 1, 28. Olha que interessante. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Aqui, ó. Deus os abençoou e lhes disse: sede férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, é uma ordenança de Deus para que pudéssemos fazer isso. Olha que interessante. Então, a visão bíblica da criação ensina que a natureza não é um objeto de adoração, como muitas religiões antigas mostram, mas ela é um dom de Deus. Dom é um presente, vamos falar assim. É um presente de Deus para ser cuidado e gerido. Portanto, a responsabilidade de cultivar, cuidar da terra, é uma parte central no propósito humano. Tá? Então, alguma aplicação que você pode trazer isso para hoje, para ficar mais claro isso aqui. A responsabilidade ambiental pode ser vista como uma continuação do mandamento cultural. Cuidar da criação de Deus é um ato de obediência e de adoração. Tá? Nossa vocação no trabalho, na sociedade, também está conectada a esse mandamento de subjugar e dominar a terra. Isso inclui que, como cristãos, nós somos chamados a contribuir positivamente para a cultura, ciência, arte e todos os aspectos da vida humana. Olha que interessante. Ser cristão vai além de ir na igreja todo domingo, já tenho falado isso aqui, e ler a Bíblia só naquele momento. Você tem que dedicar a sua vida e ao mesmo tempo, aquilo que eu falei, vai lendo a palavra e aplicando aquilo que você vai aprendendo. Então hoje eu estou aprendendo que a criação de Deus, ela é um presente para nós. Se ela é um presente para nós, ela não é para ser venerada, como algumas religiões fazem, mas ela é para ser cuidada e cultivada, para que outras gerações, enquanto Jesus não volte, tenha também essa casa que Deus nos deu, tá bom? Avançando um pouco mais para poder fechar, então nós temos aqui, como sempre, a nossa tarefa prática para poder fixar esse ensinamento na sua mente, certo? Então, primeiro, uma leitura que você vai fazer. Leia Gênesis capítulo 1, do versículo 1, 2 e 3, tá? Os 3 primeiros versículos da Bíblia. E reflita sobre o significado da criação. Anote 3 aspectos da criação que mais te chamam a atenção e como eles mostram a grandeza de Deus, tá bom? Uma exploração arqueológica. Pesquise sobre civilização
babilônica e os seus mitos da criação. Compare com o relato bíblico e escreva uma breve reflexão de 5 a 7 linhas sobre as diferenças entre as cosmovisões pagãs e a visão bíblica do Deus como Criador, né? Então isso é muito fácil você fazer hoje. Se você pesquisar na internet sobre mitos da criação, você vai encontrar vários mitos. Você vai colocar mitos da criação babilônica ou da civilização babilônica, você vai encontrar lá o Enuma Elish, você vai encontrar a epopeia de Gilgamesh, né? E várias outras que falam da história da criação, e você vai fazer então essa comparação com o texto bíblico. Prática de mordomia. Escolha uma área da sua vida onde você pode aplicar o mandamento cultural de cuidar da criação. Pode ser algo simples como reciclar, plantar uma árvore ou adotar hábitos no consumo mais consciente. No final de semana, escreva como essa prática te fez pensar sobre o papel da mordomia na criação, né? Então isso aqui também é uma coisa, assim como eu falei o devocional, olha que interessante. Você pode escolher algo simples que você vai seria costume para você fazer e muitas vezes você não faz por negligência. Tente fazer isso essa semana e no final de semana você associa isso ao cuidar da criação como mordomia, né? Exemplo fácil, reciclagem de lixo, por exemplo, né? E você vai ver como é melhor para você refletir sobre ter uma vida de mordomia, de cuidado. E uma discussão em grupo. Na próxima reunião, esteja pronto para compartilhar o que aprendeu. Então, hoje nós falamos sobre uma das doutrinas, lógico, de uma forma introdutória, sobre a doutrina da criação. Na próxima lição, nós vamos estar estudando a doutrina da igreja, que é chamada de eclesiologia, tá bom? Essa doutrina, lembrando também que eu vou estar falando de uma forma básica, né? Porque isso aqui, relembrando, é um curso do novo convertido, é o novo da fé. Eclesiologia, assim como soteriologia, você teria um módulo inteiro só sobre isso daqui. Mas eu estou trazendo só uma introdução do assunto para você aprender a conhecer, quem sabe te aguçar a avançar mais e estudar mais a palavra de Deus. Tá bom? Então Deus te abençoe, fique com Deus. Na próxima aula, então, vamos falar sobre a doutrina da igreja, eclesiologia.